Olá, pessoal. Eu sou o Rafael Viana. Esse é o canal Amigos Agro e Vida. Hoje o nosso bate-papo vai ser sobre gessagem e o bate-papo vai ser conduzido com o engenheiro agrônomo Ari Vilela Neto. Ele é formado pela FASU no ano de 2000, possui especialização em solos pela UFLA e está fazendo um MBA em agronegócios. Ele teve passagens aí pela Agroquima, Usina Rio Claro, Arista, Agronelli, e hoje ele é o coordenador de vendas, coordenador comercial da Cultibras. Ari, seja bem-vindo, meu amigo. Vamos falar um pouco de gesso. Eu que agradeço, Rafael. Obrigado pelo convite. E vamos trocar as ideias aí, porque espero não falar muita coisa errada aí, porque se eu falar coisa errada para você, estou enrolado, né? Mas vamos lá, agradeço a oportunidade de estar falando um pouquinho sobre o gesso agrícola. Vamos lá. Ari, vou começar com uma pergunta aqui que eu acho que está na cabeça de muita gente. Para que serve o gesso e quais as funções dele? Tá, Rafael, vamos lá. O gesso ele tem inúmeras funções, né? A principal delas que a gente trabalha é o condicionamento de solo. Eu falo assim, Ari, mas o que é condicionamento de solo? Você condicionar um solo, você melhora as qualidades, você melhora as propriedades físicas e também químicas do solo, né? Porque você distribui melhor o sistema radicular, né? E você fornece cálcio e enxofre. Então, você está construindo aí, fazendo um condicionamento de solo, né? Então, a principal função do gesso é essa, condicionar o solo. Mas ele pode ser um fertilizante, ele pode ser um condicionador de esterco, que o pessoal usa muito para capturar a amônia, né, do esterco. Ele dessaliniza solos, né, solos sólidos, é muito normal para a gente que tem isso também. E também é muito usado em cana nas áreas de vinhaça, né? Então, o gesso tem uma série de funções aí benéficas, né? Mas a principal delas que a gente gosta de bater é sobre condicionamento de solo mesmo, né? Eu acho que é a principal função do gesso aí, que ele pode agregar mais no agro, né? Eu acredito como condicionador de solo. E, Ari, assim, eu já trabalhei aí com gesso, né, há algum tempo e existe ainda medo, né? Eu acho que muita gente ainda fala quanto à utilização do gesso, né? Existe um medo ainda do produtor em usar gesso com medo de lixiviar os nutrientes. O que você me fala disso daí? Tá, Rafael, assim, o gesso, como todo insumo, ele requer maneiras corretas de aplicação, né? Ele não pode ser sem aplicado ao Deus dará, né? Então, se você pegar um solo com pouco agregado, né? Um solo, vamos dizer assim, bem mais arenoso, aplicar grandes quantidades de gesso, né? Vai dar problema. Igual se aplicar muito calcário também de forma errada vai dar problema, se aplicar excesso de fertilizante, excesso de agroquímico. Então, o gesso, como todo insumo, ele requer técnicas, né? Assim, mas se tiver um solo estruturado, né, com raízes profundas, você levar esses nutrientes lá para baixo não é um mau negócio também, né? Vai estar absorvendo nas radicelas lá embaixo. Então, se você tem um solo estruturado, o que eu não posso, Rafael, é pegar uma área assim, uma área de cerrado nosso, onde é que eu estou situado aqui, né? Uma área assim de arenosa, né? E você jogar 4, 5, 10 toneladas de gesso igual se fazia antigamente. Por quê? Assim, até outra pergunta que a gente faz, mas o gesso antigamente era doado, né? Mas o que o pessoal fazia? O pessoal pegava em 1 hectare e jogava uma carreta de gesso também. Aí provavelmente, com certeza, deu muito problema. E aí surgiu essa nidificação. Mas hoje, com o avanço de tecnologia, plantio direto, variedades, hoje isso aí eu acho que isso aí quase não acontece hoje em dia não, viu, Rafael? Isso é mais um mito hoje mesmo do que era lá atrás, no início da utilização do gesso. Realmente, a gente tem acompanhado aí, né, Ari, os benefícios do uso do gesso agrícola, né, de fazer de forma correta, criteriosa e sempre baseado em análise de solo, né? A gente vai ser um dos pontos aí que como a gente está falando em agricultura de base, até o bate-papo que nós tivemos com o Júlio sobre o calcário, tudo se baseia na análise de solo, né? Se você fizer uma análise de solo bem feita, uma coleta de amostras aí que tenham uma representatividade boa do que você pretende fazer no seu solo, e no caso do gesso agrícola, né?
ele fazendo essa amostragem aí, não de 0 a 20, né, que no caso é para o calcário, mas de 20 a 40, em alguns casos aí até aprofundando um pouco mais essa análise, né, Ari? Aí você tem as condições de fazer o uso correto e o manejo correto do produto, né? Que é isso que auxilia a gente, né, como para fazer a recomendação e a boa utilização do produto, né? Exato, né, Rafael? Você tocou num ponto bem interessante, que é a análise de solo, né? Quanto maior a sua representatividade na área, né? Porque a gente sabe que o solo varia dentro da mesma área, a variação de solo dentro da mesma área, né? Então, assim, e quanto mais estratificar você puder fazer, né? A gente sabe que é um pouco complicado, às vezes o produtor acha que é oneroso, mas, assim, é aquilo que o Júlio falou, você também comentou ontem, quando você vai no médico, a primeira coisa que ele pede é um exame de sangue, para saber como é que você está, né? E aí você vai lá, o pessoal vem coletar o sangue, são N critérios para coleta, você não pode, você tem que estar em jejum, você tem que, né? Então tem uma série de fatores assim. E o solo é a mesma coisa. O solo vai te mostrar o que ele precisa, o que ele necessita, né? E no caso do gesso, o que você falou, de 20 a 40 pelo menos, né? Alguns caras até de 40 a 60, né? Em culturas perenes aí. Então assim, aí ele vai te mostrar direitinho, né? Porque a gente pega os solos nossos aí, de 0 a 20, você pega lá, a análise está bonitinha, assim, em muitos casos a análise está bonita, está corrigidinho, o pH está bacana, o alumínio está zerado, o cálcio está elevado, mas e para baixo, onde é que é minha raiz? Minha raiz tem que crescer, né? As variedades hoje têm potencial produtivo para ir a 60, 80 centímetros, falando de milho ou soja, né? Então, por que nós vamos explorar só 20, 25 centímetros? Se tem lá, passando cada vez por veranicos cada vez piores, né? Mais extensos, e a gente é sabido que a água ele seca de cima para baixo, então a planta literalmente morre de sede e de fome. Sim. Né? Então, assim, a análise é fundamental, né? Assim, acho que é uma análise bem feita, em um laboratório de confiança também, é fundamental para a assertividade de quem for recomendar. Sim. E até, Ari, a gente até para poder ilustrar um pouco mais isso daí, né, dos benefícios do gesso, né, vou retomando aí o que você já citou brevemente, para a gente falar aí quais são realmente, né, os benefícios do gesso, aí, as garantias do gesso, né, como ele é classificado, né, aí tem uma tela aí para a gente dar uma olhada, né. Então, Rafael, assim, eu pego umas garantias químicas, né, esse é o produto que a gente trabalha, você pega, tem 18% de cálcio, 15% de enxofre, né, então é um produto assim que, né, ele supre, né, a maioria das necessidades de cálcio e de enxofre, se bem utilizado pelas plantas. Né? Então, ele pode ser armazenado a céu aberto, não tem problema nenhum. Né? Uma coisa que eu queria frisar, Rafael, essa última parte, ficou a coloração variável. Né? Muita gente questiona assim, mas gesso tem diferença, porque uma hora o gesso ele é escuro, uma hora o gesso ele é amarelo ouro, né? Outra hora ele assim, o gesso, a cor não influencia nada na característica química e física. A coloração ela é só pela rocha de origem, né? Você trabalhou com gesso aí, você sabe. Então, conforme o lugar de extração, o Uberaba é uma cor, Cubatão é outra, Cajati é outra, Cajati é outra, Catalão é outra. Então, assim, essa é a rocha de origem, né? Então, assim, daqui uns dias vai ter a céu de salitre também, provavelmente vai ser outra cor também. Sim. Então, assim, a gente fala isso aí, né? Porque às vezes a pessoa assusta, não, mas eu recebi um gesso o ano passado, ele era amarelo, esse ano ele é cinza. Então a gente procura explicar que isso não tem nada a ver. Né? Mas as características, as garantias químicas do produto permanecem inalteradas, né? Ele vai permanecem inalteradas. Cálcio e enxofre. Porque o processo de obtenção do gesso é um só, né, Rafael? Sim, então, sim. assim, o processo é um só. Então, assim, as características químicas dele não mudam, não. Em relação à cor, não é isso que eu queria dar uma frisadinha para o pessoal, que a gente é muito questionado no campo quanto isso aí. Sim. E aqui também, aí a função, como você disse, né, como ele é feito também, ele é um condicionador de solo, né, de subsuperfície e é feito também de fertilizantes, né, Ari? Sim. Então, assim, quando você utiliza gesso, Rafael, assim, você leva o famoso 2 em 1, né, porque tá certo que depende da quantidade, né, do volume que eu vou usar por hectare. Mas, assim, você está condicionando o solo e você também está, né, nutrindo seu solo. Né, porque ali, através das reações químicas, né, uma parte vai
vai ajudar no crescimento da raiz, uma parte do cálcio vai ajudar no crescimento radicular, outra parte do sulfato vai neutralizar o alumínio. Então, você está fazendo o famoso 2 em 1, né? Então, a gente também, como condicionador de esterco, que o pessoal usa muito em confinamentos, em granjas, né? Solos sódicos, que não é muito assim a nossa praia, não. Assim, não conheço casos aqui na nossa região. E também preventivo de doença, né? A gente sabe que o enxofre é um preventivo de doença. Antigamente, fungicida era a base de enxofre. Sim. Né? Então, assim, é multifunções, né? Só que a gente tem... Eu gosto de dar uma frisadinha, Rafael, no condicionamento de solo, porque eu acho que é onde o produtor ele leva as principais vantagens, né? Na construção de perfil de solo, né? Vai estar trazendo vida para o solo, né? A vida, o biológico hoje está tão no auge, né? E a gente vê que o gesso pode contribuir, porque quando você forma muita raiz, né? Você está erando o seu solo, você está criando condição de vida no seu solo, né? A gente sabe que a raiz é cíclica, né? Vai lá, soja, o milho, colheu, né? E passa ali a raiz no solo, ela vai se deteriorando e ela vai transformando em vida. Então, você está melhorando a vida do seu solo. Então, quanto mais um volume de raiz você tiver, mais vida no seu solo você vai estar fazendo. Isso vai ser até um dos outros assuntos, do próximo assunto nosso que nós vamos fazer aqui no canal, Ari, que é sobre o manejo da matéria orgânica também, né, para falar um pouco mais sobre isso daí, que hoje é de grande importância para quem busca altas produtividades, né? Então a gente vai falar um pouco sobre isso também no próximo bate-papo. E aqui só fazendo um comentário, Ari, no caso do correção de solos sódicos, que eu acompanhei algum tempo atrás aí é áreas de intensificação de manejo, principalmente por HF, onde que você usa bastante produto aí e ele causa uma salinização muito grande, né? Então aí o gesso ele é utilizado também, ele pode ser um dos fatores aí para auxiliar na correção dessa sodicidade, né? Então ele é um corretivo de sodicidade e ele tem uma ação muito, acho que importante, além de fazer a correção e fornecer o cálcio e enxofre também para culturas aí que são bastante intensivas, como no caso de HF, né? Isso. E nas usinas também, né, Rafael? Naquelas áreas de descarte, principalmente descarte de vinhaça, né? Ele é muito, assim, o benefício que ele traz é fantástico nessas áreas aí, né? Nessas áreas, principalmente na área de descarte de vinhaça nas usinas, né? Sim. E aqui aí como você citou também o efeito, ele tem ação para neutralizar o alumínio tóxico do solo, né? Que às vezes as pessoas que isso causa até uma palestra no bate-papo que nós tivemos com o Júlio, ele mostrou uma lâmina lá falando sobre o efeito do alumínio no solo, né? Onde prejudicava o crescimento radicular, e isso era visível, né? E no caso do gesso ele faz essa neutralização do alumínio tóxico, né? Faz a ligação e faz a neutralização do alumínio tóxico, né? E aí, como você disse também, a melhora do crescimento radicular, e as plantas vão crescer aí e vão ter condições de se nutrir aí em profundidade, né? Eu acho que só falando um pouco sobre o alumínio, né, Rafael? Nós estamos aqui num país tropical, né, de solos antigos, né, de terrenos propícios né, de relevos propícios ao plantio, porém solos pobres de fertilidade. O Júlio foi muito feliz ontem com a explicação do calcário ontem, né, falando sobre o pH, né? E muita outra dúvida que o pessoal tem muito, Rafael, por mais que a gente explique, o pessoal confunde muito gesso com calcário, né? Calcário e gesso, eles são complementares, eles têm que andar de mãos dadas uns com os outros, né? O calcário faz o papel dele, e talvez até um dos principais, se não for o principal insumo do agronegócio, é o calcário, porque não adianta, igual o Júlio falou ontem, você falou também, né? Não adianta nada eu comprar uma semente de milho de R$700 o saco, um fertilizante aí de R$1.900 a tonelada, se não jogar um calcário gesso que vai custar para você uns 150 o calcário, mais uns 150 o gesso, aí uma média, R$300 dois produtos, você vai estar jogando quase 3.000 fora, né? Porque não vai ter aproveitamento, você vai aproveitar lá 10, 15% do seu fertilizante, sua semente o seu índice de germinação dela vai cair. Então, assim, o dinheiro que se perde, né, numa economia boba de calcário e de gesso, né, é um investimento muito baixo,
né, que você vai deixar de fazer e usar um investimento muito alto. Sim. É melhor você economizar naquele investimento muito alto, né, porque eu vou mostrar uma tabela aí para frente, para você ver, quando você usa gesso, o aproveitamento de fertilizante que você tem, né, é melhor você reduzir um pouco o fertilizante e usar gesso, melhor seu aproveitamento, porque o solo tem a sua reserva de nutrientes. Sim. Né? Então, assim, são aquilo que o Júlio falou ontem, e é verdade. Primeiro, em tempos de crise, a primeira coisa que a pessoa corta é calcário e gesso. A gente vive esse dia a dia, você já viveu, você vive também no calcário agora, já viveu no gesso. Não, eu já usei o ano passado, o ano que vem eu uso, ou daqui 2 anos eu uso, e no ano que vem o cara está perdendo dinheiro, aí vai querer culpar a semente, o híbrido, o agroquímico. Então, assim, são economias muito bobas, não sei se pode chamar de bobas, são economias, né, é muito pouco em relação ao que ele pode ganhar lá na frente, né, em termos de produtividade. E aí, o que nós estamos frisando bastante, né, Ari, quanto ao boa utilização do calcário, né, o uso racional do calcário, fazendo análise, né, fazendo todo ano, fazendo análise de solo, se possível, né, a gente sabe que os produtores têm uma certa restrição aí, até o Júlio comentou, quanto a fazer de 2 em 2 anos, 3 anos, aí a gente não, assim, ele falou que é uma foto de um retrato, de uma realidade que já se passou, né? Então a gente não sabe, já passou muita coisa nessas áreas, e se a gente não fizer uma análise de solo bem, de forma correta, né, e para acompanhar isso aí ano a ano, nada adianta buscar tecnologia em fertilizantes, em sementes, em defensivos, porque tudo isso vai ficar, né, como você disse, vai se perder porque não fez a base, né? E é isso que nós estamos buscando. Para o produtor, né, para o pessoal aí da área agrícola, da área técnica, entender a real importância de se construir uma agricultura de base, fazer a base correta para que você obtenha os melhores resultados aí com os outros insumos, né? Então nós estamos preparando, vamos falar assim, nós estamos preparando a cama para a semente, para o fertilizante, para a semente se darem bem, né? Não adianta nada a gente não der a condição para o solo se... Exato, né, Rafael? É isso aí, Ari. Exato. Aquilo que também, uma frase que eu gosto muito de falar, foi falada ontem também, ninguém constrói uma casa começando pelo telhado, né? Você constrói pelo alicerce, pelo nivelamento do terreno, a base mesmo, é a base. Ninguém constrói uma casa aí pela chaminé já. Sim. Então, aquilo que você falou, o calcário, o gesso, está preparando o terreno, né, para o fertilizante, para a semente, para poder desenvolver, para poder mostrar o seu real potencial. Sim. A verdade é essa aí. E essas condições, né, Ari, quem fornece para as plantas, né, quem faz, realmente é o calcário e o gesso. Não tem nenhum outro insumo que vai dar essas mesmas condições para que o produtor tenha um bom desempenho na lavoura, né? Exatamente. Então a gente tem que frisar isso. É isso que nós vamos bater nesses dois bate-papos aí, a importância de fazer análise de solo, o uso racional do calcário, o uso importante também com critério do gesso, né? Que, como você citou aí alguns anos atrás, era uso indiscriminado, usando aí em um talhão aí, 1 hectare aí, uma carreta de gesso, aí realmente vai fazer aquela lavagem do solo, né? Vai fazer ainda mais solos aí de cerrado, totalmente prejudicial. E aí não tem planta, não tem nutriente depois que vai recompor esse solo, né? Daí você não criou as condições ideais, né? Exatamente. Como todo insumo tem que ter critério, né? É isso aí. Do mais barato ao mais caro, tem que ter critério, não adianta. E assim, a importância dos macronutrientes secundários, né? Do cálcio, do magnésio e do enxofre, que são as formas mais baratas, né? O custo, né, por quilo do produto é o mais em conta que tem no mercado, e a gente não consegue fugir desse pacote, né? Fazer aí a calagem bem feita e o gesso também, né? Complementando, como você citou bem também, os 2 anos de mão dada, e é a forma mais barata, custando aí 300, 400 reais, depende de algumas regiões aí onde a logística, o frete vai onerar mais aí o custo do produto, o custo final do produto, né? Tanto para o calcário quanto para o gesso. Região do Mato Grosso, por exemplo, aí o fator limitante bastante é o frete, né? E ainda tem aquela ligação do frete de retorno, precisa ser
o frete de retorno para as regiões aí de consumo, então isso aí que pode onerar um pouco mais o custo do produto final. Mas a importância dos produtos, né, do calcário e do gesso, principalmente agora, não tem por onde a gente escapar disso daí, não. Quem não usou ainda, quem nunca utilizou o gesso, vai ver, vai sentir, vai ver a diferença na produtividade, na lavoura aí, que vai trazer bons resultados e paga o investimento, né? É um custo aí que se paga, isso, vai se pagar, e assim, ele vai ainda, tem as condições, né, Ari, de não só nutrir a cultura que está sendo implantada, né? Ele ainda tem um efeito ainda que ele pode ser utilizado para as culturas subsequentes também, né? O gesso como calcário tem um efeito residual, né, Rafael? Sim. Tem um efeito residual. Então, você pode utilizar gesso, safra e safrinha, né? E aí dilui o custo, né? Dilui o custo da produção, né? Eu ia falar, você acaba diluindo um custo, né? Você acaba aquele limite, né? Igual foi falado no começo, né? Hoje o solo é muito diferente, os preparos são muito diferentes, né? Quanto à própria litificação. Né? Hoje, assim, se eu tiver raiz, se eu tiver condição, se eu tiver vida lá no subsolo, dificilmente esse nutriente vai ser perdido. E hoje em dia, Rafael, caso esse nutriente esteja perdido, hoje tem muita forma de se recompor ele, né? Através das próprias, né? Das pulverizações, né? Dos adubos foliares. Então, não tem aquelas percas mais astronômicas que tinha antigamente. Então, hoje é muito mais fácil a gente trabalhar, né, com muito mais segurança a utilização do gesso agrícola. Sim. Ari, aqui dando sequência aqui na nossa conversa, aqui tem até uma imagenzinha aqui para ilustrar o uso, né, das áreas com gesso e sem gesso, né? O quanto que isso impacta no crescimento radicular, né, no aproveitamento das plantas, né, para busca, que é como a boca dele é a raiz, né, e aí a gente não tendo condições de solo, né, a construção do perfil do solo, o quanto isso impacta, né, do crescimento radicular, né. Exatamente, isso aí depois até vai ver no slide embaixo, né, você vê assim, os nossos solos, né, a característica deles é a alta presença de alumínio, né, e a pobreza em fertilidade. Né? Então, quando você joga o calcário, né, quando você joga o gesso, né, você está fazendo o que? Você está fazendo o famoso 12 em 1 novamente. Você está tirando o alumínio, que impede, que é um impeditivo químico, né, de crescimento radicular, e está jogando cálcio, né, que você vai ajudar que cálcio, né, uma das funções do cálcio é propiciar esse crescimento radicular. Né? Você cria condições para essa raiz crescer. E com isso, você vai aerando o seu solo, né, você vai fazendo com que, né, as condições, né, os aproveitamentos de nutrientes e de água, como você bem frisou muito bem, a boca da planta é a raiz. Né? Então, a gente está propiciando, fazendo isso, né, com uma aplicação do insumo fantástico, né, que é o gesso agrícola. Então, a gente tem que, sim, como diz você, a pessoa que não usou, né, ele ainda está perdendo dinheiro, na verdade, está perdendo, né, produtividade, está perdendo vida no solo. Então, a pessoa que não usou gesso agrícola até hoje, né, ela realmente está perdendo dinheiro. Né? Tem N trabalhos, N pesquisadores aí que mostram, né, os benefícios do gesso. E aqui tem até outra tela aqui, né, Ari, do desenvolvimento da raiz aí na cultura acho que é da cana aqui, né? Mas o crescimento aqui da profundidade, né? O quanto você não usa gesso, ou quase nada de gesso, 500 kg por hectare, e aí com utilização um pouco mais intensiva aí de produto, né? O quanto que ele vai chegar à raiz aí, né? Pois é, assim, a vantagem disso aí é que você, nesse primeiro slide em vermelho, né, a gente mostra aí que quase 60%, né? Um pouquinho, vamos chegar aqui mais ou menos em 30 centímetros, quer dizer, são 70% da sua raiz está em 30 centímetros de solo. Né? Se dá um veranico aí, numa situação dessa, o produtor está enrolado. Quando você pega nessa hora...
mostra a melhor distribuição das raízes ao longo do perfil, né? Sim. A não concentração das raízes nos primeiros 10, 15 centímetros de solo aí. Esse é outro benefício, você vai ter mais boca para comer ao longo do perfil do solo. Sim, e aqui, assim, o principal, a busca, né, da produção é que você tem aí, em regiões aí que tem maior incidência de problema de veranico, né? Assim, a gente não tem bola de cristal para saber adivinhar Exato. onde que vai acontecer, mas de qualquer forma, que em regiões que tenham esse problema de incidência alta de veranicos aí e sofre bastante as plantas, né? Você fazer essa construção do perfil do solo e você vai construindo esse perfil do solo, né? Não é do dia para o outro que você consegue fazer isso, mas você vai mantendo, vai construindo isso aí, dando condições para as safras subsequentes aí, os plantios subsequentes, você ter condições da planta já ter essa condição de crescimento radicular, matéria orgânica de profundidade, um solo mais favorável para que as plantas se desenvolvam, né? Exato. Você tocou num ponto interessante aí, né? Nós queremos muito imediatismo, né? Eu vou jogar esse ano, né? Vou jogar o calcário esse ano, vou jogar o gesso esse ano, ano que vem eu tenho que estar produzindo 150, 200 sacos de milho, 90, 100 sacos de soja, né? A gente tem que entender que é um processo, né? É um processo gradativo, onde você vai construindo uma fertilidade, né? É diferente de solos aí que já são ricos, né? Em fertilidade, né? Comumente falando no Brasil, aí você tem que construir, né? Então é um processo que você vai, né, ao longo de anos e anos aí, mas quando a pessoa chega num ponto ideal para ela, você vai ver que o resultado é fantástico. Ela não melhorou só a produção, né? Melhorou a rentabilidade, ela melhorou o solo dela, o perfil do solo dela. Então tudo que ela produzir dali para frente, num manejo legal, num manejo bom, ela vai colher resultado, né? Então, assim, é uma construção, é construir uma casa, é o alicerce, depois você vai fazendo as paredes, o acabamento, o telhado. Então, assim, é um processo de construção mesmo, é construção, perfil de solo. No dia que a gente entender direitinho esse negócio de construção de perfil de solo, você pode ter certeza que os nossos, né, fora as intempéries aí climáticas, essas coisas aí, mas o que depender da gente, a nossa eficiência vai ser muito maior. Sim. E até, Ari, a gente está falando dessa construção do perfil do solo, mas também a gente tem que falar da reposição de nutrientes, né? Você está repondo aí Exato. o cálcio, o enxofre, né? Na forma de sulfato de cálcio, que é um produto aí muito mais de pronto atendimento, né? De disponibilização para a planta, né? E isso aí vai te dar uma condição também, porque as plantas, como nós já citamos aí, as plantas elas extraem esses nutrientes, né? E você tem que repor no solo. Então, todo ano, aplicou o gesso um ano para construir o perfil do solo e não vai aplicar mais. Não, ele serve, como lá no começo do bate-papo nós falamos, de fornecer nutriente também. Ele é um fertilizante, né? Ele pode ser considerado um fertilizante, porque ele está fornecendo cálcio e enxofre, que é uma das formas mais baratas também de se fornecer enxofre, né? Além do cálcio, e a gente tem aí a condição de repor nutrientes, né? O produtor aí tem, algumas vezes fala assim, não precisa repor, eu vou repor só pelo adubo, e aí o custo fica maior, e às vezes você precisa de uma reposição de uma forma um pouco mais solúvel do produto, né? E aí é um custo barato, né? E por isso, mais uma vez, frisando a importância da análise de solo, né, Rafael? Porque ano a ano ela vai te mostrar o que você realmente precisa ali. Porque às vezes você está jogando alguma coisa, né, um fertilizante, um nutriente, né, que realmente para aquele momento, naquela situação, você não está precisando usar. Então, às vezes a pessoa, não, eu vou jogar isso porque eu acho que falta, né, é o achismo nosso de cada dia. Então, assim, a importância da análise de solo, assim, análise de solo bem feita, num laboratório, né, bom, onde você confia, é fundamental para a gente fazer nossas tomadas de decisões. Eu acho que a primeira tomada de decisão que o agricultor tem que tomar é a análise de solo, né? A análise de solo bem feita, bem representativa da área. E hoje aí nós temos tecnologia, né? Antigamente o pessoal fazia na enxada mesmo, enxadão. Hoje não, hoje o cara tem equipamento aí que o cara faz muitos hectares num dia aí de análise de solo bem feita. Então, assim, as tecnologias estão aí. E o gesso também acompanhou essa evolução, né? A gente começou lá atrás
né? Depois nós vamos falar um pouquinho de recomendação também, de recomendação da Embrapa. Hoje existem novas recomendações de utilização de gesso. É tudo uma evolução. E o gesso está evoluindo também junto com a agricultura. Sim. Né? E até, né, como você citou no começo lá, o gesso era doado, né? Então o uso era um uso discriminado, e agora é o uso racional do produto, e ele passou por uma certa tecnologia para poder chegar na recomendação ideal, né? Porque senão Exatamente. ele poderia se perder ao longo do caminho aí por uma má utilização e ser um produto realmente discriminado, né? E nesse ponto aí, né, Rafael, nós temos que agradecer muito a Embrapa, né? A Embrapa, às vezes os órgãos do governo tão criticados, né? A Embrapa talvez seja um dos poucos que funcionem, né? Porque a Embrapa foi assim, apesar de a gente saber das dificuldades que né? Se não tiver uma parceria público-privada, dificilmente você roda um projeto hoje, né? Então, assim, a Embrapa foi fundamental nesse plantio nosso cerrado, utilização de calcário, utilização de gesso, né? Variedades. Então, aí, deixar só esse tópicozinho de agradecimento à Embrapa, que se hoje a gente consegue plantar no cerrado, muito se deve à Embrapa. Opa! Isso é importante, né? Valorizar a tecnologia nossa, né? O conhecimento, o lado da academia, do lado científico, né? De fazer pesquisa, buscar oportunidades, como o Cerrado aí teve um crescimento estrondoso, né? Com o uso de tecnologia, o conhecimento do potencial da região, e isso aí tornou o país aí o maior produtor de alimento do mundo, né? Aqui, até, Ari, vamos voltar aqui ao nosso objetivo. Aqui é uma foto aqui lá de uma trincheira aqui, onde tem raiz. Isso aqui é montado, né, Ari? Não é nada, rapaz. Não, acho que montaram isso aqui, hein? Foi não, Rafael. Assim, no início desse trabalho, assim, no início lá quando, né, nesse conceito aí né, daquela irrigação branca, né, que a gente via lá muito no sul de Minas, você já deve ter ido lá também ver. Sim, aquilo lá. Já conheci, já. Aquilo lá, na verdade, o gesso faz parte de um sistema, né? Tem todo um sistema de plantio de gramíneas, né? de adubação, essas coisas. O gesso faz parte do processo. Isso aí, Rafael, eu pude ver em loco, cara, o volume radicular que você vê numa trincheira de café dessa aí, se você cavar lá para baixo, né? Você vai ver que tem raiz lá 2 metros, 2,10 metros de profundidade, né? Então, assim, uma planta dessa não vai sentir um veranico, uma falta de nutrientes nunca na vida dela, né? Então, assim, é fantástico a gente ver isso aí, depois para ilustrar, né? E outra coisa, também pus essa imagem aí por quê? Né? Porque você vai ver, provavelmente, a gente não tem pouco acesso à análise biológica de solo, mas um solo desse é riquíssimo em vida biológica, né? Em bactérias, em minhoca, em tudo, em fungo, e tudo. Então, a vida nisso aí, a vida nesse solo é muito grande. O que disponibiliza aí, né, o que pode, os resultados, eu acho que são imensuráveis, né? A gente tem como nem se medir o resultado que um solo desse, uma vida dessa traz aí para um solo desse. E até o gesso, o gesso faz parte desse processo, como o calcário faz parte, como o gesso faz parte, mas tudo usado o quê? Como nós falamos no começo, de forma racional, é um processo, né? Não é um negócio, vou jogar 10 toneladas de gesso por hectare para resolver meu problema. Não, não é assim que funciona. Aí é todo um sistema, né? Todo um processo. Precisa ter um manejo, né? Até que você falou aí da braquiária. A braquiária é um dos principais fatores aí para poder ajudar esse bombeamento, né? Fazer essa ciclagem de nutrientes no solo, né? Buscar o nutriente em profundidade e levar para a boca da planta, né? E aí sim, o problema de lixiviação de nutrientes de potássio e nitrogênio aí fica quase que nulo, né? Porque há essa movimentação no solo, e um solo favorável aí até com a biologia do solo aí, ele potencializa até os outros nutrientes do solo, principalmente o fósforo também, né? Vai disponibilizar mais nutrientes para a planta, e aí você transforma o seu solo numa quase que uma fábrica de nutrientes e de adubo, né? Que você vai fazer. Exatamente. E é isso que a gente tem que buscar. Isso, acredito eu, que seja um dos principais fatores aí da construção do perfil do solo, né? Você com certeza dá essas condições para o próprio solo vivo fazer essa produção de alimento para ele, né? Lógico, você vai ter que repor, exato, em alguns casos fazer algumas correções aí, mas solos que estão aí já
já formados e já estão numa condição aí favorável, o custo dele de manutenção é muito mais baixo, né? Você não tem que ficar investindo muito, que o solo ele vai te responder, acho que muito positivamente, né? Esse trabalho aí, você fala, não, mas isso é a cultura do café. Não, a gente já viu os trabalhos em milho, né, com altas dosagens em milho, né? Tem uma foto aí que rodar esses grupos de WhatsApp aí de uma, você sabe, de uma braquiária Marandu, se eu não estou enganado, que ela ia lá 2 metros e... Lá no Mato Grosso do Sul, não foi? Mato Grosso do Sul. Então, quer dizer, não é o café, ou da família do café, ou o milho. Não, você pode utilizar isso aí, né? Você pode ter benefícios do gesso, tanto num pé de alface como num pé de eucalipto, né? Então, assim, basta você saber, você ter o manejo correto, né, do seu solo direito, o manejo correto do seu solo. Vai desde a análise até a escolha de variedade, essas coisas. É isso aí. Vamos ver o que tem mais aqui, Ari. Aqui é a quantidade de aproveitamento do trigo, né? Dos nutrientes com gesso e sem gesso, né? O quanto que o gesso ele auxilia aí na absorção dos nutrientes. Aí você pega, Souza é o seu Djalma Martinhão da Embrapa, né? Então, assim, lá em 1992, nós estamos falando há 28 anos atrás, né? Isso aí, 28 anos atrás. Você vê um trabalho que ele desenvolveu, onde na média eu vou melhor de 50% no aproveitamento dos nutrientes, né? Onde até você vê, até por questão de desperdício lá, o Júlio citou que você tem que jogar 20% ou 30% a mais a dose de calcário, né? Então você vê aqui, você pega um aproveitamento, principalmente fósforo, porque a gente sabe que fósforo é pouco absorvido pela planta, a gente tem que jogar uma dose um pouco maior de fósforo, né? Nos seus temas aí você vai falar de fosfatário também. Sim. Então, assim, você vê o que o gesso propicia. Por quê? Porque, mais uma vez, nós estamos criando condições para que a planta absorva melhor os nutrientes. Você vê o potássio todo, né, muito móvel no solo, você vê, melhorou em mais de 50% o aproveitamento do potássio. Então, assim, uma tabela dessa aí, o cara cortar o gesso numa época de crise, eu acho que ele tinha que repensar nessa situação. Né? A gente, como eu disse, a gente não tem bola de cristal, né? Antigamente, meu avô sabia, a partir do dia 15 de setembro chove, né? Então, hoje em dia a gente não pode falar isso mais, né? Porque nós estamos chuva agora em maio, né? Então, quer dizer, contar isso com meu avô não acreditava, mas hoje a gente vê isso aí. Né? Então, E tudo, né, Ari? O produtor hoje ele tem que passar por um aprendizado, né? E o planejamento dele tem que ser um pouco mais dado atenção, né, para esse planejamento, porque quem não faz o planejamento, até na época de boa, ele faz o planejamento para a compra do fertilizante, por que não vai fazer para o calcário e para o gesso, né? Aproveitando aí, como eu citei aí, o fator logístico, que é um dos principais fatores, aí, se ele antecipar a compra aí para o primeiro semestre, que teoricamente a logística é favorável, tem descida de grãos para porto, para exportação, a movimentação é boa, e aí a gente consegue fazer um custo final do produto maior. Mas o produtor ainda ele tem ainda aquele certo resguardo de deixar para comprar na última hora. Aí sobe o preço do produto, falta caminhão, sobe o preço do frete, aí não dá tempo dele de aplicar o produto, e aí a gente sabe os problemas que ocorrerão aí com a não utilização do produto e até onerando ainda mais o custo de produção dele. E tanto o gesso quanto o calcário, né, Rafael? Você perdeu aquele time de aplicação, aquela janela de aplicação, você não aplica mais. Não aplica mais. Né? Você não tem jeito. Então, assim, você falou questão do frete aí, né? Nós, internamente, nós temos um trabalho logístico, Rafael, que do primeiro para o segundo semestre, o frete sobe de 30% a 40%. O preço do frete. O produto pode estar estável, mas o frete sobe de 30% a 40%. Quer dizer, um produto de 70 sobre 30 vai para 90. Né? Então, quer dizer, a pessoa acaba deixando de utilizar isso, vamos dizer assim, por uma falta de planejamento. Né? Porque o gesso pode ficar a céu aberto, armazenado lá, ele não precisa chegar e aplicar. Sim. Ele pode ficar lá, deixar um cantinho lá da roça dele, da fazenda dele lá, quando ele for utilizar, pode aplicar. A importância dessa antecipação é muito grande. Você pega aí 30%, 40% num custo final aí de um insumo, é muita coisa. E aí a gente já passou por algumas situações, né, Ari, de além de aumentar o valor do frete, né, que em determinadas regiões aí o frete custa 2 até 3 vezes mais do que o produto, 4 vezes mais do que o produto, dependendo
da região, o produtor ele antecipar isso daí e receber o produto é importantíssimo. Porém, não adianta ele conseguiu pagar o frete 2 vezes maior do que já estava, 30%, 40%, 50% mais caro, e não ter a logística. Isso que nós já passamos, isso aí até algum tempo atrás, aí, até por conta da paralisação da greve dos caminhoneiros, né? E depois em algumas regiões aí onde atrasou aí o envio de produto para o porto, para exportação, o caminhão tinha que bater e voltar no porto, não podia aguardar, esperar a fila para poder fazer o carregamento, e falta caminhão. Determinadas regiões aí faltava caminhão e o custo, além de estar o custo do frete muito alto, não tinha caminhão, né, para fazer a logística. Né? Exatamente, faltou. E com isso, assim, naquela época, né, os fretes chegaram a dobrar. Sim. Né? O frete que era 50 foi para 100. Então, assim, foi um ano assim que esperamos não passar por ele novamente. Não. E assim, a gente tem que, como eu disse, o produtor, né, a gente tem que informar isso ao produtor para que ele se planeje. Se tiver condições de receber o produto, comprar no primeiro semestre, eu acho que é uma situação bastante favorável para ele, até o custo dele vai diminuir bem o custo dele, ou vai amenizar os possíveis prejuízos que ele pode ter aí com não receber o produto, né? Isso é com certeza. Com certeza. Aí nós estamos falando já, Ari, entrando aí na forma de utilizar o gesso, né? Fazer a amostragem, como nós citamos lá do gesso, fazer de 20 a 40, né? E aí, em alguns casos, chegando até 60 centímetros a amostragem para poder ter uma representatividade maior do produto, né? Do solo. Isso aqui, essa tabelinha de baixo aqui é o que a gente vê nos solos nossos aí, né, das análises que a gente é acostumado a receber, né, Rafael? O cálcio baixo, uma saturação por alumínio bem alta, né, e pobres de fertilidade. Né? Então, assim, por isso a importância da análise de solo, né, da análise de solo bem feita. A gente pode ser até um pouco chato a gente estar frisando isso aí, mas a gente tem que... É disso que vai depender, da análise de solo bem feita, que vai depender o sucesso do meu, do seu, do nosso produto. Sim. Né? Então, assim, a importância do... Por que, proprietário, mas por que de 20 a 40? Né? Porque de 0 a 20 o calcário já vai corrigir. Né? Onde é que o calcário vai atuar de 0 a 20? Né? A não ser que você pega lá na implantação, você pega e rasga o solo lá 60 centímetros e usar aquela máquina. Mas, via de regra, o calcário corrigir de 0 a 20. E de 20 para baixo, 20, 40, 40, 60, é onde o gesso vai atuar. Sim. Né? Lembrando assim, né, Rafael, que gesso não corrige pH. pH é função do calcário corrigir. Né? Por isso que eu falo mais uma vez, são complementares, tem que andar de mão dada um com o outro. Sim. Né? Então, assim, a importância do análise bem feito de 20 a 40 centímetros, né? Se tiver condição até mais profundo, pode ser, porque é onde o gesso vai atuar e é onde a minha raiz, a raiz da planta, pode chegar. É onde ela pode chegar, 40, 60, 80 centímetros de profundidade. Então, tem que conhecer o solo, como é que ele está, o que ele tem ali. Né? Isso faz parte de uma palavra que você usou muito bem, que é planejamento. Né? Eu vou plantar o quê? Eu vou plantar soja, na minha soja pode chegar a 70 centímetros de raiz, então eu vou fazer uma análise de pelo menos até 40 centímetros, ver como é que está. Você não conhece. Né? Então, assim, é fundamental essa análise de 20 a 40 para utilização de gesso. É isso aí. Aqui as doses, né, como você citou aí, que tinha algumas recomendações para a utilização do gesso, né, Ari? Essa talvez foi uma das primeiras, né, através do teor de argila, né, na Embrapa, lá em 97, né, na pessoa do seu Djalma Martião. Né, isso foram anos e anos de pesquisa que desenvolveu essa... Por que 50? Né? Porque assim, você pega culturas anuais, normalmente você cobre 50% do seu solo. Né? E no cultura perene, normalmente 75% do seu solo. Essa é a área de cobertura, na verdade, 50 ou 75. Tá. Então, assim, por isso esse número de 75, que pega pelo teor de argila. Só que com a evolução, nós vamos ver outras recomendações aí para baixo. Né? Se você for analisar friamente isso aí, Rafael, você vai sempre usar a mesma quantidade de gesso todo ano. Sim. Né? Porque dificilmente você mexe em teor de argila no solo. Né? A variação é muito pequena, então você sempre vai estar usando a mesma quantidade de gesso por ano. Né? Isso aí é uma tabela que o VIT usa muito para cana,
né, usando a CTC e o V%, né, onde que você pega abaixo de um V% abaixo de 30, né, de 35, perdão, e uma CTC menor que 30, ou 30 e 60, ou 60 a 100, o VIT montou essa tabelinha, que mais para baixo ali nós vamos ver o porquê dessa tabelinha, que é isso aí. Né, o VIT chegou nessa conta, né, que o V que você tem, o V que você quer menos o V que você quer, vezes a CTC por 500. Sim. Então, essa é muito utilizada em cana-de-açúcar, viu, Rafael? Tá. Essa é muito utilizada em cana-de-açúcar. Então, a gente tem que, como disse, né, a Embrapa começou as recomendações de gesso lá atrás, até hoje é bastante utilizada, né, não é uma forma errada de se usar, de modo algum. Né, só que, assim, então, o solo tem outras necessidades também, que não só o teor de argila. Né? E mais recente aí tem o Caires e Guimarães, em 2018, chegaram nessa formulação baseada na CTC efetiva, tá, né, que é a CTC onde está, a CTC, vamos dizer assim, antes da correção, vamos assim dizer. Tá. Né, antes Então, assim, o Caires chegou nessa fórmula aí, que o pessoal está utilizando, está procurando conhecer mais nessa forma, uma forma muito recente, né, 2 anos na agricultura, não é nada. Né, então, o pessoal está utilizando essa fórmula aí. Então, mas é uma fórmula que eu acho, né, essa é a opinião minha, do Ari, tá? Que eu acho que vai já essa fórmula aí vai ser mais utilizada, mais difundida. É só o pessoal conhecer ela um pouco mais. Né? Então, e até quanto à recomendação, Ari, eu tenho... já ouvi algumas palestras aí sobre o tema de gesso, e o pessoal sempre fala que a recomendação que é realizada, ela é inferior, né? A dosagem que é recomendada, ela é inferior ao potencial, né? Então, por exemplo, a real necessidade. Se você aplicar aí, tá recomendado 2 toneladas, na verdade você pode aplicar 3, 4, que ela vai fazer o efeito e aí não vai te trazer problema, né? Problema nenhum. Isso. Então, e essa forma que o Caio está utilizando é justamente isso. Na hora que você faz as contas em relação principalmente a da Embrapa, ela dá realmente uma quantidade mais. Por quê? Porque ela realmente mostra a real necessidade da gessagem, né, naquele solo. Então, assim, eu acho que é por isso que eu te falei, eu acho que é uma fórmula que ela vai pegar corpo, né, que ela vai pegar utilização muito daqui para frente. Sim. Né, porque você está começando a utilizar o que realmente a sua planta precisa, levando em consideração CTC efetiva, teor de cálcio. Né, então, eu acho que... Talvez ela chegue mais próximo da realidade da necessidade, né? Isso que é bem colocado, Rafael. Eu acho que é a forma que nós temos hoje de melhor, não de melhor, porque a da Embrapa também é muito boa, mas talvez como diz você, da real necessidade hoje da utilização de gesso na área. Sim. Aqui só mostrando alguns dados, né? Utilização de gesso em cana-de-açúcar. Né? Na hora que você pega de 0, você passa para 4 toneladas, nós estamos falando em 12 toneladas de cana por hectare. Né? Então, assim, você pega a tonelada de cana hoje, sei lá, R$70, R$80 a tonelada de cana hoje. Né? Vezes 12, nós estamos falando aí em quase R$1.000 por hectare. Né? Para você gastar um produto, você vai gastar 200 e pouco, 300, você está ganhando 3 vezes mais, 3, 4 vezes mais do que você investiu. Né? Então, assim, isso assim, não é um trabalho que a gente pegou e colocou aqui na apresentação. Isso é ao longo de 4 cortes, e assim, onde você vai, se pergunta, cara, assim, eu já tenho 10 anos que eu trabalho nessa parte de gesso agrícola, mais de 10 anos, né? Eu nunca ouvi falar que a pessoa fala assim, não, eu utilizei o gesso da forma correta e me deu prejuízo. Não. Você só escuta elogio, né? Então, assim, é um insumo, assim, que quando a gente, né, quando o produtor realmente utilizar ele de uma forma correta, eu acho que as empresas de gesso no Brasil não vai dar conta de entregar, viu, Rafael? Eu acho que esse é o cenário, né? Esse é uma realidade aí. E até, Ari, aqui nessa tela aqui, que eu acho bastante interessante, não só no questão de produtividade, que é o que a gente consegue mensurar, né? Que a gente consegue acompanhar aqui, ver os números que a produção mostrou, mas é o que a gente não enxerga, é o que está no solo, né? Quais são as condições que foram geradas no solo com a aplicação de gesso, né? E todos os tratos aí que foram feitos
para que chegasse a essa produtividade, né? E assim, você provavelmente essa cana aqui ela vai durar aí mais 2 ou 3 cortes, mantendo aí na casa dos 3 dígitos, né? Que o pessoal busca aí de produção, né? Acima de 100 toneladas. Provavelmente ele vai aumentar a vida útil do canavial, não vai ter que fazer reforma, isso também vai diminuir o custo seu, né? Porque você não tem que renovar canavial a cada 3 anos, 4 anos, porque não produz, né? Então você vai dar condições aí para dar uma vida longa aí para o canavial e manter uma média alta aí da produção, né? Exatamente, assim, só lembrando, né, velho, que gesso, assim, como nenhum insumo, é salvador da pátria. Sim, lógico. Ele faz parte de um processo, né, que você vai muito bem ao longo dos seus bate-papos aí. O calcário, o gesso, né, os fertilizantes, a microbiologia do solo. Então, assim, é um processo, é a parte de um processo, é a parte de uma construção, né? Ele é um processo, uma construção do solo, né? Um insumo muito importante hoje na produção, né? No agronegócio, né? E tá, assim, a gente está descobrindo, né, nessa vida profissional nossa aí, que a pessoa que não utiliza, Rafael, né, ela realmente, né, desculpa da frisança, mas ela realmente está perdendo dinheiro, ela está deixando de ganhar muita coisa. Então, na hora que você vê assim, a pessoa, nossa, assim, para nós é gratificante falar, né, igual o Júlio falou ontem, a gente fazer parte desse processo, né, Rafael? É muito interessante. Porque antes de parte comercial, acho que nós somos técnicos, né, nós fizemos a nossa formação agronômica. Então, assim, antes nós somos técnicos. Então, a satisfação para nós é muito grande. Na hora que você pega um resultado desse, né, de produção, né, de rentabilidade, né, porque o pessoal hoje busca rentabilidade. Porque não adianta nada eu produzir 80 sacos de soja, mas gastar 75 para me produzir ele. Então, não resolve. Então, o G, assim, é um insumo muito barato, né, pelo benefício que você tem, e que ainda tem certos tabus, certos mitos, como foi citado lá atrás. Como você bem falou, né, não só na produtividade, mas que você ganha em perfil de solo, que você ganha em vida no solo, né, em absorção, em aproveitamento de nutrientes, talvez é muito maior do que essa produtividade que a gente está mostrando aqui de 12 sacos por hectare. E assim, você otimizar a sua área, né, Ari? O produtor otimizar a área dele, buscar aumentar a produção na mesma área, sem ter que abrir novas áreas, sem ter que fazer arrendamento, sem ter o custo adicional de abrir novas áreas, você intensificar essas áreas, dando condições para isso aí, o ganho para o produtor é muito grande, né? Porque ele está concentrando a produção dele em áreas que ele já trabalha, sem precisar abrir novas áreas. Aí entra na questão ambiental, de derrubar floresta, principalmente lá na região centro-oeste e norte, e você otimizar os recursos que você tem dentro da mesma área é muito importante, valoriza ainda mais, né? O que o mercado externo aí busca também, né, o fator ambiental na produção, você intensificar essa produção, dando condições aí sem fazer desmatamento, queimada, nada, é muito importante até para o produtor, para ele otimizar os recursos dele, né? Que daí também não precisa abrir novas áreas, não precisa ficar deslocando maquinário, e é tudo composição do custo dele, né? Então, se ele intensificar essas produções, principalmente aí o pessoal fala também bastante na área de pecuária, né? O produtor ele intensificar a produção dele, tratar a pastagem como lavoura, né? Tem muito trabalho sendo feito aí para que antes assim precisava criar mais 100 cabeça de gado, derrubava mais 100 hectares lá para poder fazer a plantar pasto. Hoje não, você consegue intensificar e colocando aí, dependendo da região do país e da quantidade de água, você consegue intensificar aí até 10 animais por hectare, né? 12 animais aí em determinadas épocas de ano, período de produção aí do verão aí com chuva e calor e umidade. Você consegue intensificar. E é isso que tem que buscar também nas outras culturas, né? Você não precisa derrubar nada, não precisa abrir novas áreas e você consegue otimizar os seus recursos e ter um ganho, né? Diminuir o custo, né? Só pegando um gancho, hoje mais cedo teve uma live da nossa ministra, da Tereza Cristina, né? E junto com investidores aí, né, do mundo inteiro, né? Então e o que você pode ver, é isso que você falou, é justamente o que eles estão procurando. Hoje, esses bancos mundiais aí, eles têm recursos para
para a parte ambiental, né? Para aquela pessoa que vai produzir num ambientalmente correto. Né? Então, assim, se não estou enganado, até no plano SAF que foi lançado agora, tem recursos também. Né? A gente vê aí, Renova Bio, né? Crédito de carbono. Então, assim, é cada vez mais o mundo procurando isso. E onde que eles vão achar isso, Rafael? Só aqui, cara, só com a gente. É isso aí. Né? Então, assim, e com insumos, né, que a gente vê que está aí, graças a Deus, aí, com a disponibilidade boa e que produz resultados. E você falou assim, sem precisar desmatar, você vai aumentar a produtividade. Né? E hoje nós estamos numa lei ambiental no Brasil, talvez uma das mais rigorosas do mundo, né? Que cada vez mais difícil de desmatar. Então, a pessoa tem que melhorar a produtividade. Como que ela vai fazer isso? Utilizando calcário, gesso, fosfato, de forma correta. É isso aí. Né? Com técnica, com tudo. Mais um aqui da parte da soja aqui também, o ganho de produtividade, né, com o uso a casadinha, né, como você citou, né, Ari, que anda de mão dada, o calcário com gesso aí, ele teve um ganho aí no sistema plantio direto que foi, né? Isso. Aí você pega aqui, a parte que é com revolvimento e outra parte sem revolvimento, sabe? Sim. Apesar que esse plantio direto para nós ainda cabe uma outra discussão também, né, Rafael? Mas você pega aqui, vamos lá, de um controle. Para casadinha, calcário, gesso, nós estamos falando que subiu 800 quilos de soja por hectare, né? A outra 1.200 quilos de soja por hectare. Nós estamos falando em quê? Em 20 sacos de soja por hectare? Soja aí de 100 reais, né? O saco, você imagina, R$2.000 por hectare. Cara, se o cara não quiser ganhar isso, para mim que eu quero. É isso aí, até o custo disso daí, né? Fazer uma relação de troca aí, você vai ter pelo produto e o gesso vai ficar em torno de 5 sacos de soja para você ter esse ganho aí, né? 5 sacos de soja, no lugar mais distante. Mais né? distante, isso. No lugar mais distante. Se você pega numa parte logística mais perto, são 2,5 sacos de soja. Você ganhar 20 depois, igual foi nesse trabalho aqui, né? Que você ganha 10, né, Rafael? Sim. Você ganha 10. Né? Você imagina, você vai ter um lucro aí de 7 sacos, vai ter um lucro de R$750 por hectare utilizando calcário mais gesso. E assim, chama atenção, né? A gente entender que isso não é, como eu já citei no outro bate-papo, não é papo de vendedor, né? Você usar o argumento técnico e comprobatório para poder evidenciar aqui o ganho de produção e o ganho para o produtor também. Lógico, e mesmo nós estamos falando em cenários aí de soja a R$100, acima de R$100, mas tem casos aí que soja a R$50, R$60 aí que nós já vivemos isso daí. E o produtor, ele tendo uma produtividade alta, ele está ganhando dinheiro, mesmo com soja a R$50, R$60. Estava ganhando dinheiro se tivesse essas condições. Mesmo porque a relação de troca hoje está muito boa, né, Rafael? Sim. A relação de troca hoje está muito boa. Então, né, a gente pega aí... por mais que esse povo fale, né, o produtor reclama do aumento do gesso, mas a soja hoje, né, e acredito que embaixo da casa de R$90 também não, Rafael. Foi isso o tempo de soja de R$60 o saco, eu acho que é de 80 para cima. A demanda por alimentos aí é uma tendência muito grande, até 2050 aí tem que quase que dobrar a produção para poder atender a quantidade de gente que vai ter para comer isso daí, e assim, não tem muito espaço, né, para você, dos maiores celeiros, né, sempre fala aí que os maiores celeiros de produção do mundo é o Brasil, e a gente tem que otimizar. Vamos ter que aumentar as produções aí para poder atender esse mercado ainda que está para acontecer, né? Então, se preparar, fazer essa construção bem feita aí do perfil do solo para que a gente consiga aí atingir níveis estrondosos de produção, né? Rompendo barreiras aí que nunca antes imaginaram. E mesmo porque, né, o nosso grande problema, assim, salvo quando você tem uma geada, alguma coisa, mas nós não temos terremoto, nós não temos neve, nós não temos maremoto, não temos nada. Quer dizer, o que nós temos? Veranico. Né? Como você corrige veranico? Né? Você pode minimizar o efeito do veranico. E esse trabalho acaba de mostrar para a gente como. Né? É como dizer assim, a casadinha, calcário mais gesso. Né? O calcário corrigindo o pH, disponibilizando os nutrientes ali em cima, e o gesso atuando no sistema radicular. Então, assim, eu acho que essa talvez seja
a dupla de ataque aí da seleção brasileira seja calcário mais gesso. Muito boa essa dupla, hein? Essa dupla aí vai fazer muito sucesso. Para quem não utiliza essa escalação aí, acho que é importante aí replanejar os seus conceitos, rever os seus conceitos e fazer o uso correto disso daí. Chegando aqui no milho da soja. Essa aqui é um útil trabalho que a gente põe para mostrar, também mostrando, né, ganho na utilização de gesso, né? Você pega nesse primeiro trabalho para ganhando, né, passando de 10 toneladas e meia, ganhando 1.000 quilos praticamente por hectare, né? Nesse outro trabalho aí ganhando, numa variedade, ganhando 600 quilos, na outra ganhando 400 quilos por hectare, né? Utilizando somente gesso. Né? Esse foi o trabalho feito só com gesso. Sim. Né? Você vê, mais uma vez, mostra o quê? A eficiência de um insumo que te dá lucratividade, te dá retorno, né? E que muitas vezes, não sei se o valor, não é o valor, não sei se valor é a palavra certa, mas talvez não seja utilizada na forma correta ainda que nós devemos utilizar. Sim. Ari, eu acredito que nós abordamos aí um dos principais assuntos da agricultura brasileira, que é a gessagem, a importância dela, reforçamos isso, né? É a soma de informações aí, complemento de informações para que o produtor, né, e o pessoal aí que faz essa recomendação utilizem, né, para rever aí alguns conceitos que estavam perdidos ou que eram desconhecidos quanto à utilização do calcário, utilização do gesso, até o produtor também perder teoricamente o medo que tinha de usar gesso, com medo de lixiviar nutrientes aí. Eu acho que é importantíssimo a gente debater sobre isso para que o produtor entenda um pouco mais, né, da importância de fazer uma análise de solo, entender, conhecer um pouco mais da indústria que ele tem, né, da fábrica que ele tem, que é o solo dele, né, e tem aí outros fatores aí para serem complementados, mas acho que a base, a casadinha e calcário e gesso, como você disse aí, é uma dupla de ataque imbatível, né? Então, com certeza. Tem que otimizar e aproveitar ao máximo, né, e extrair o melhor resultado desses dois insumos que são primordiais para a produção agrícola brasileira. Lógico, entendemos que em algumas regiões o custo, a logística não é favorável, né, mas sempre que possível nessas regiões aí fazer o uso desses produtos, né, para que mesmo tendo um custo mais alto, fazer o uso desses produtos, que o resultado está aí, tá, a academia, a teoria, a prática comprova que dá resultado, né? É isso aí, Rafael, assim, você falou muito bem, né? O gesso, né, como o calcário, mas o gesso tem uma característica um pouco mais peculiar, que são poucos locais, né, onde se origina o gesso. Né? No Brasil, nós estamos falando praticamente em 4 lugares, né, que é Cubatão, Catalão, Uberaba e Cajati. E agora vai ter em Serra do Salitre. Serra do Salitre. Né? A partir de 2022, nós vamos ter na Serra do Salitre. Né? Então, assim, são 5 lugares. Você pega calcário, sim, é um pouco mais esparramado. Assim, o gesso tem uma dificuldade muito grande de chegar no Mato Grosso, mas no Mato Grosso tem calcário lá em Nobres. Né? Então, assim, não é o calcário ideal? Não sei, eu nunca vi uma análise deles lá, mas tem o calcário lá, você pode corrigir o pH, é diferente do gesso. Então, tem essa restrição quanto à logística. Sim. Né? Mas, assim, como diz você, como se possível, sempre utilizar calcário, gesso, fazer a base. Né? Aquilo que nós falamos lá atrás. Né? O custo de produção hoje, de ter mais insumos, muito caro. Né? Você vê que o saco de milho, devido às tecnologias, né, teve um aumento defensivo agrícola, né, porque é tudo dolarizado também esse negócio. Então, assim, então, quanto mais se aproveitar, melhor for a sua eficiência de aproveitamento desses nutrientes, desses insumos, perdão, melhor vai ser, né, mais vai ser diluído o seu custo lá na frente. Sim. Então, assim, o gesso, o calcário, né, porque ele foi falar desses dois até agora, sempre que possível, tem que andar juntos, sim. Tem que andar de mão dada, eles são complementares, um substitui o outro, e quando você usa os dois de maneira correta, o benefício é muito maior do que o custo deles. É isso aí. Ari, mensagem final sua aí. Primeiro, assim, agradecer, né, Rafael, parabenizar você pela essa iniciativa,
né? Acho que falta, né, discussões, assim, bate-papos, assim, né, falando da base do solo, para te parabenizar, né? E vamos olhar mais, né, para o nosso agronegócio, né? Vamos olhar mais, isso vai ter um recadinho até para os nossos governantes lá, vamos olhar mais para a gente, né, porque é o nós que estamos segurando esse país aí, né, de uma maneira ou de outra, seja na venda de insumos, seja o agricultor, principalmente o agricultor lá no campo, né, que não tem pandemia, não tem nada que segure ele dentro de casa, né? Então, vamos valorizar um pouco mais. E, mais uma vez, te parabenizar e agradecer a oportunidade de estar falando aí, Rafael. Falando um pouquinho da experiência nossa aí nesse mercado de gesso agrícola. Ari, eu que agradeço a sua disponibilidade, né? Aí, através até do nosso amigo Roilton aí, que fez intermediou aí o nosso bate-papo. E estamos à disposição. Esse é o objetivo do canal, né? Fazer essa conexão entre a relação que a gente tem de amizade, de agronegócio e a vida, né? Que nós citamos quase que todos esses fatores aí nesses dois bate-papos. E, cara, agradeço muito. Obrigado pelo bate-papo aí. É uma ferramenta que a gente utiliza para divulgar informações para o produtor e para a área técnica aí do agronegócio. Ari, conte com a gente sempre que você precisar, viu, Rafael? Agradeço o seu bate-papo aí, a sua disponibilidade novamente. E eu gostaria de compartilhar com vocês novamente aí uma mensagem que estamos todos juntos nessa nobre missão, que é a produção de alimentos e alimentar o mundo. Valeu, pessoal. Exatamente. Obrigado e até a próxima. Obrigado, Rafael.